Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Estamos aí diante da segunda lição desse último trimestre, mas eu quero lembrar um pouquinho da nossa primeira lição, a lição da semana passada. Nós falamos sobre a origem do homem e ali nós abordamos 3 pontos importantes. Falamos sobre a evolução humana, lembramos um pouquinho da teoria de Darwin e chegamos à conclusão que o homem não veio do macaco. Segundo ponto, nós falamos sobre Deus e a sua palavra. E ali nós vimos que Deus, ele existe. E uma das formas de provar a existência de Deus é o universo, é a natureza. Salmo 19, versículo de número 1. E fechamos a lição com o criacionismo bíblico. Deus formou o homem do pó da terra com um detalhe: o fez com as suas próprias mãos. A lição de hoje, amados, tem como título a natureza humana. O texto bíblico está em Gênesis 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora pula lá para Efésios, capítulo 2, do 4 ao 10, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos hoje, amados. O primeiro é conhecer a natureza do homem e identificar a parte divina plenamente inserida na dimensão físico-biológica do ente humano. Segundo objetivo é rejeitar com firmeza as ofertas ou opções de natureza mundana que venham a influenciar negativamente a nossa natureza humana. E terceiro e último objetivo é desenvolver um caráter cristão equilibrado, que agrade a Deus, no qual o Senhor é glorificado no corpo, celebrado na alma e adorado no Espírito. Esses são os nossos objetivos. Queridos, no pátio interior do templo de Apolo, em Delfos, na região central da Grécia, havia um oráculo que costumava repetir: conhece-te a ti mesmo. Essa expressão, que ficou associada ao filósofo Sócrates, constitui um dos grandes desafios para milhões de criaturas na busca pela verdade. Afinal, quem sou eu? Eis a grande questão. Agora, não podemos esquecer também, é claro, que muitos anos antes de Sócrates, no deserto de Midian, no Monte Horebe, Moisés viu uma sarça queimando, mas não se consumia. Na ocasião, Moisés tinha 80 anos de idade. Lucas, o evangelista, ele nos diz que Moisés foi criado em toda a arte e ciência do Egito. Ele era poderoso em palavras e obras. Atos, capítulo de número 7. Moisés também se viu diante desse grande dilema humano e perguntou ao Senhor: quem sou eu? Irmãos, nós somos obras de Deus. Fomos criados com uma natureza tridimensional. Portanto, somos plenamente capazes de cumprir o nosso propósito aqui na terra. 1 de Pedro diz o que somos de verdade. 1 de Pedro, capítulo 2, 9, diz assim: Mas sois geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Na lição de hoje nós vamos analisar o que a antropologia judaica cristã tem a dizer a respeito da natureza e da criação do homem. Lembrando que Paulo falou aos Efésios capítulo 2, versículo de número 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O primeiro ponto da nossa lição de hoje fala sobre os conceitos, acerca do homem. Quanto à natureza humana, o hebraico usa basa para corpo, nefesh para alma e ruach para o espírito. Em grego, soma para corpo, psique para alma e pneuma para o espírito. Afinal, meu irmão, o homem, ele é dotado de uma única natureza? Ele é só matéria? Ele é só espírito? Ou ele é só alma? No estudo, queridos, acerca da natureza humana, nós encontramos três principais correntes de pensamento: o monismo, dicotomia e a tricotomia. Monismo, enquanto sistema filosófico, defende a existência de apenas uma espécie de realidade. Que realidade é essa? A matéria. Aí nós temos também a dicotomia. Dicotomia é a divisão de um elemento em duas partes, em geral contrárias, como noite e dia, bem e mal, preto e branco, céu e inferno. A dicotomia diz que o ser humano é composto de dois elementos, um material e o outro imaterial. O componente material do homem é o corpo e o imaterial é a alma ou o espírito. Isso quer dizer que no dicotomismo, alma e espírito são termos sinônimos que se referem à única parte imaterial do homem focalizada de perspectivas diferentes. Essa parte imaterial é aquela que sobrevive à morte. A dicotomia é a interpretação, amados, mais amplamente defendida ao longo da história do cristianismo. Os principais teólogos latinos apoiaram essa interpretação. A psicologia de Agostinho também contribuiu muito para essa concepção. Inclusive, após o concílio de Constantinopla em 381 d.C., a dicotomia se tornou quase unanimidade no pensamento cristão. Após a reforma protestante, a maioria dos teólogos reformados defendeu de alguma forma, a dicotomia, enquanto que apenas poucos preferiram a teoria tricotômica. Aí nós temos a tricotomia, o conceito corrente da constituição dos seres humanos é sempre dualista, na maioria das vezes. Alma e corpo, dizem aí as pessoas. Segundo este conceito, a alma é a parte interior espiritual invisível, enquanto que o corpo é a parte corporal externa e visível. Embora haja algo de certo nisso, contudo, é inexato, queridos. Esta opinião vem de homens caídos, não vem de Deus. Além da revelação de Deus, não há nenhum conceito seguro que o corpo é a cobertura externa do homem. É, sem dúvida alguma, correto. Mas a Bíblia jamais confunde o espírito e a alma como se fosse a mesma coisa. Não só são diferentes em condições, mas também são na natureza, que difere uma da outra. A palavra de Deus não divide o homem em duas partes. Pelo contrário, trata o homem como ser tripartido: espírito,
alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente em vosso espírito, em vossa alma e em vosso corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aí, ele mostra claramente que o homem está dividido em 3 partes. O apóstolo Paulo se refere aqui à santificação total dos crentes. Vos santifique completamente. Segundo o apóstolo Paulo, como um homem pode se santificar completamente? Guardando o seu espírito, guardando a sua alma e guardando o seu corpo. Estes versículos também fazem uma distinção entre espírito e alma, pois de outro modo o apóstolo Paulo teria simplesmente dito sua alma. Irmãos, posto que Deus distinguiu o espírito humano da alma humana, nós concluímos que o homem está composto não de 2, mas sim de 3 partes: espírito, alma e corpo. Agora, talvez você esteja se perguntando, tem alguma importância saber que alma é diferente de espírito? Tem alguma importância a divisão em espírito e alma? Escute o que eu vou dizer aqui. Este assunto é de primordial importância porque afeta tremendamente a vida espiritual do crente. Como um crente pode compreender a vida espiritual se não conhece o alcance do mundo espiritual? Como ele vai se tornar um ser espiritual se ele não sabe que ele tem um espírito próprio e ali Deus se comunica com ele? Ali há as revelações de Deus para o homem. Sem compreender isto, como pode o homem crescer espiritualmente? O fracasso em distinguir entre espírito e alma é fatal para a maturidade espiritual, meu irmão. Com frequência, os cristãos consideram espiritual o que é anímico, ou seja, da alma. E desta maneira, eles permanecem no estado da alma e não procuram o que é espiritualmente sério. Não procuram, assim, crescer espiritualmente. Na verdade, nunca vão crescer espiritualmente. Aí nós temos o segundo ponto, que fala da natureza biológica, né, que é o corpo. Precisamos saber, irmãos, qual o lugar que Deus reservou para o nosso corpo físico em seu plano e em seu propósito. É impossível negar que existe uma relação entre o corpo e a espiritualidade. Além do espírito e da alma, nós também temos um corpo. E não importa que a intuição, a comunhão e a consciência do nosso espírito esteja perfeitamente saudável, ou que a emoção, a mente e a vontade da nossa alma estejam totalmente renovadas. Não importa. Nosso corpo também precisa estar sã e restaurado, do mesmo modo que o espírito e que a alma. Se isso não acontecer, nunca alcançaremos a condição de cristãos espirituais. Nem seremos aperfeiçoados. Pelo contrário, estaremos continuamente incorrendo em algum erro. Devemos atender os impulsos interiores, mas sem negligenciar o nosso lado físico. Se cometêssemos tal disparate, sofreríamos muito. Lembrando que o corpo humano, ele tem sido formado, do pó da terra. Ele é físico, ele é palpável. A ciência concluiu que não existe qualquer elemento químico que não possa ser encontrado no corpo humano. Este é constituído organicamente de 206 ossos, 650 músculos,
1.800 quilômetros de vasos sanguíneos, um coração que pulsa 4.200 vezes por dia, meu amado. Esses dados, né, nos permite afirmar que o corpo humano é produto de uma perfeita criação. Aí o comentarista ele fala sobre a casa terrestre versus edifício celeste. Que diz a palavra do Senhor? 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão de homens, eterna nos céus. Nesse texto, né, Paulo ele emprega figura de conhecimento geral. Ele menciona os termos casa e menciona o termo edifício em referência ao corpo do homem e da mulher salvo em Cristo, nos estados presentes e futuros. O Senhor Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus, reafirma esta verdade bíblica. O que ele disse? Vocês não leram que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Aí nós temos o terceiro ponto, que ele fala da natureza psicológica, que é a alma. Queridos, além de possuir um corpo, o homem também tem uma alma, a consciência de si mesmo. A operação da alma o faz ser consciente da sua própria existência. É a sede da nossa personalidade. Os elementos que nos fazem humanos pertencem à alma. O intelecto, os ideais, o amor, a emoção, o discernimento, a capacidade de escolher, as decisões que tomamos, tudo isso não passa de diferentes experiências da alma. Após o homem ser modelado do pó da terra, como disse Gênesis 2, versículo 7, a ação do Senhor prosseguiu na criação da alma e do espírito. Na Bíblia, o termo alma é mencionado claramente como resultado do sopro de Deus no corpo do primeiro homem. A palavra alma no original hebraico significa nefesh. No grego, psique, ocorre mais de 800 vezes, indicando assim a sua importância na estrutura humana. Agora, como podemos definir, né, ou dar a definição de alma? O corpo e a alma, ela existe em conjunto, são indivisíveis. Quer ver? Salmo 31, versículo de número 9, diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Isaías 10, 18 diz assim: também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo. As principais características do homem estão na sua alma. Ideias, pensamentos, amor e por aí vai. A alma, amados, é a identidade do indivíduo. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo. A alma se utiliza dos órgãos e sentidos para comunicar-se com o mundo exterior. A alma é a sede da nossa personalidade. A alma é o resultado da criação imediata de Deus. A alma, ela suspira por proteção, comunhão e provisão do Senhor. Quais são, então, as faculdades inerentes à alma? Nós temos as emoções, nós temos a vontade e nós temos a razão. Emoções, a parte da alma, onde se abrigam os sentimentos como amor, 1 Samuel 18:1, e angústia, 1 Reis 1:29, por exemplo. Aí nós temos a vontade, que é a sede dos desejos da alma. E nós temos a razão, que é também conhecida como mente, né? Como intelecto. Então, como lidar com as emoções da alma? Veja só,
Uma emoção é, na verdade, a interação dos pensamentos com as sensações físicas. Para muitas pessoas, as emoções elas se aproximam do medo, já que não sabem lidar com elas e elas vão optar por estratégias como se distrair com outras atividades para não enfrentar o problema. Porém, as emoções, elas são valiosíssimas, já que oferecem uma recompensa. Sempre e quando formos capazes de enfrentá-las de modo eficaz, já que podemos aprender muito também sobre nós mesmos e sobre as nossas necessidades. Ela também nos ajuda a nos conectar com os demais e a conseguir alcançar grandes objetivos, como, por exemplo, saber lidar com o estresse. As pessoas que sabem lidar com as emoções costumam ter um sistema imunológico mais saudável. Não ficam doentes com tanta frequência e têm relações muito mais saudáveis. A palavra emoção, amado, tem a sua origem no latim e significa mover para fora. As emoções exercem influência direta sobre os pensamentos e as ações de cada um de nós, de forma positiva ou negativa. Por esta razão, precisa ser controlada. Nós precisamos controlar as nossas emoções. Deus, ele registra aqui, na Bíblia Sagrada, como o ser humano deve proceder diante dos desafios emocionais para uma vida ou para um viver saudável. Então, diante da ansiedade, o que eu faço? Que diz a palavra do Senhor, 1 de Pedro 1, 3 ao 5. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardadas na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. 1 de Pedro 1, versículo 3 ao 5. Olha aí, diante da ansiedade. Aí, diante do desânimo, que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diante do medo, nós temos o Salmo 91. Diante da impaciência, irmãos, nós temos Tiago, capítulo 5, do 7 ao 11. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a chuva seródica. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejas condenado. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aí, diante da impaciência, diante do ódio e da ira, nós temos Provérbios 15, versículo de número 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Diante da depressão, nós temos o Salmo, ou melhor, Isaías, Isaías 61, diante da depressão, do 1 ao 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Olha aí, diante da depressão, diante da frustração e engano, nós temos Jeremias 20, do 7 ao 18,
E diante da solidão, Salmo 42, versículo 5, por que está batido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. E diante da inveja, o que a Bíblia diz? Qual é a recomendação bíblica? O teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todos os dias. Provérbios 23, 17. Aí nós temos o outro ponto da nossa lição, que é a natureza teológica, né? O Espírito. A Bíblia, irmãos, indica Deus como a causa originadora e conservadora de todo o universo. Tendo criado o ser humano à sua imagem e semelhança, como diz Gênesis 1, 26 e 27, pode-se dizer que o homem é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo físico. João 4, 24. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. O espírito é a parte superior da natureza humana. É a sede da inteligência. Por meio dele conhecemos e raciocinamos. Através dele recebemos instrução de Deus, comunicação da verdade e a vontade divina nós percebemos. Cara, é imperativo que o crente saiba que ele tem um espírito próprio, um espírito dele. Sabe por quê? Toda comunicação com Deus tem lugar ali, no espírito do homem. Se o crente não discernir o seu próprio espírito, sempre vai ignorar a maneira de comunicar-se com Deus no espírito. Facilmente ele vai substituir as obras do espírito com os pensamentos e as emoções da alma. Dessa maneira, se autolimita ao mundo exterior. Incapaz fica para sempre, meu irmão, de alcançar o mundo espiritual. Como então provar que o homem tem um espírito que é dele? Simples. 1 Coríntios 2,11 fala do espírito do homem que está nele. 2 Coríntios 5,4 menciona meu espírito. Romanos 8,16 diz nosso espírito. 1 Coríntios 14,32 fala dos espíritos dos profetas. Provérbios 25, 28 se refere ao seu próprio espírito. Hebreus 12:23 consigna os espíritos dos justos. Zacarias 12:1 afirma que o Senhor formou o espírito dentro dele. Esses versículos demonstram claramente que os seres humanos possuem com efeito um espírito humano. Este espírito não é sinônimo de alma, nem tampouco do Espírito Santo. Quais as funções, então, essenciais do espírito? Primeiro, receber a iluminação e a revelação direta de Deus. Irmãos, a iluminação e revelações divinas começam a ocorrer unicamente no espírito do homem. Ele é a lâmpada do Senhor. Nele está o lugar mais profundo, onde nenhuma ciência alcança. Ali Deus brilha a sua luz, a sua essência, a sua glória e o seu poder. Outra função essencial do Espírito, reverência a Deus. Reverência é uma atitude de profundo respeito e submissão, amor e obediência ao Senhor. O espírito humano reverencia, o Altíssimo por quem Ele é, por sua santidade e por sua presença constante. Outra função do Espírito, adorar a Deus. Adorar a Deus significa dizer que na adoração o espírito humano reconhece de forma grata a sua origem e o propósito da sua existência. Outra função do Espírito, percepção espiritual. O Senhor Jesus, amados, no transcurso do seu ministério terreno, esteve atento às percepções do seu espírito humano. Marcos 2, versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Outra função essencial do Espírito, refletir Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos irmãos de Corinto, disse: mas todos nós,
com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, Deus revela-se no espírito do homem, precisamente no lugar mais íntimo, mais santo e divino, onde a imagem do Senhor foi estabelecida. Eu quero concluir citando o versículo de Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e versículo de número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que falamos hoje? Falamos sobre a natureza humana. O que vimos? O conceito acerca do homem, falamos do monismo, da dicotomia e da tricotomia. Segundo ponto, falamos sobre a natureza biológica, o corpo. Depois falamos sobre a natureza psicológica, a alma. E depois falamos sobre a natureza teológica, o espírito. O espírito do homem. Que Deus, amados, te abençoe. No nome de Jesus.